O anticristo será idolatrado, amado e adorado. Algumas pessoas aceitarão a marca por causa disso, porque ele é o ídolo delas. Há um homem que virá, o próprio anticristo. Ele será amado e adorado, reverenciado e respeitado. Ele andará nesta terra e afirmará ser Deus Todo-Poderoso. Ele virá e exigirá ser adorado, e será adorado pelos homens como se fosse Deus Todo-Poderoso. Ele blasfemará contra Deus, demonstrará poderes miraculosos. O mundo o abraçará, o mundo o amará e o adorará. Eu não sei se ele já chegou a esta terra, mas o que sei é que seu espírito já está aqui, vivo e atuante. Assim como o Espírito de Deus está aqui na terra e realiza a obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito do Anticristo está aqui na terra, preparando os corações dos homens para a sua vinda, preparando os corações dos homens para a sua chegada. 1 João capítulo 4, versículo 2 a 3. Aqui está um conhecimento seguro do Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do Anticristo, do qual ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Agora, o principal alvo do espírito do Anticristo são os cristãos. Aqueles que estão no mundo aceitarão o Anticristo quando ele vier. Aqueles que estão no mundo o adorarão quando ele vier. Mas aqueles que não o farão são os crentes em Jesus Cristo. Portanto, obviamente, uma das principais agendas do Anticristo é preparar os cristãos e as igrejas ao redor do mundo para aceitá-lo, recebê-lo e adorá-lo quando ele vier. Como crentes, precisamos ser mais sábios do que as táticas e estratégias do diabo para que não demos espaço para o Anticristo neste mundo. Obviamente, podemos dizer que o Anticristo está em rivalidade com a pessoa de Cristo e seus principais alvos são os filhos de Deus. Sem dúvida, concordará que o Anticristo já iniciou suas operações no mundo. Suas atividades de engano por meio de falsos profetas e mestres estão ganhando terreno a cada dia. E isso não está acontecendo apenas entre os não crentes no mundo, mas também penetrou na Igreja de Deus. Eu poderia ir tão longe a ponto de dizer que o espírito do Anticristo, mencionado em 1 João 4, 2, 3, está ativamente atuando no mundo, estabelecendo igrejas. Em todo o mundo, neste exato momento, o espírito do Anticristo está construindo e estabelecendo igrejas. E dentro dessas igrejas estabelecidas pelo espírito do Anticristo, há 4 observações principais que eu destaquei. Honestamente, acredito que essas 4 crenças levarão milhares de pessoas a aceitar a marca quando ela chegar. Isso levará milhares a receberem o homem do pecado. Quais são os sinais para saber que o Anticristo está operando em sua igreja? Existem 4 sinais principais para saber que sua igreja tem o espírito do Anticristo nela. O primeiro e mais óbvio sinal é que a igreja não reconhece Jesus como Deus. O primeiro sinal para saber que o espírito do Anticristo está operando em uma igreja é a falha em reconhecer Jesus como Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso em 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Esta passagem aponta claramente que a negação da pessoa de Cristo é uma característica do espírito do Anticristo. O Jesus desta Bíblia é Deus. Você não pode evitá-lo. A verdade seja dita, o diabo não se importa se você conhece Jesus, ama Jesus ou ora a Jesus, desde que seja um falso Jesus, um Jesus fictício, um Jesus que não está lá e, portanto, não pode salvar. O Jesus desta Bíblia é Deus. Você não pode negá-lo. Você não pode ignorá-lo. Jesus é Deus. Você sabe o que isso me diz? Isso me diz que você precisa lidar com Jesus.
Muitas igrejas agora acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas ele mesmo não é Deus. Mas essa crença está incorreta. Jesus é o Filho de Deus e ele também é Deus. Mas muitas pessoas tentam dizer: isso não faz sentido para mim. Não entendo completamente como isso pode ser verdade. A verdade é que você nunca entenderá completamente Deus. Deus está além da minha mente limitada, além da sua inteligência. Sua inteligência é limitada. Você está limitado a este mundo, ao oxigênio, ao tempo. Mas Deus está além de todas essas coisas. Você não pode compreender Deus. Com frequência, as pessoas querem rebaixar Jesus Cristo a um homem glorificado. Com muita frequência querem rebaixar Jesus Cristo a um profeta glorificado. Mas esta Bíblia nos diz que Jesus Cristo é Deus. Queremos fazer de Jesus Cristo algo um pouco acima de nós, algo que ainda podemos controlar, porque podemos entendê-lo. Mas Jesus Cristo está além da sua compreensão. A Bíblia nos diz várias vezes: Jesus Cristo é Deus. Olhe para o nome que Deus, o Pai, deu a Jesus Cristo. O nome é Emanuel. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A Bíblia não diz que Emanuel é traduzido como o Filho de Deus conosco. Não. A Bíblia diz Deus conosco. Jesus Cristo é Deus. Apenas o espírito do anticristo tenta remover a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo afirmou ser Deus. João capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E finalmente, Jesus Cristo aceitou a adoração como Deus. João capítulo 20, versículo 28 e 29. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Observe que Jesus não repreendeu Tomé, mas aceitou a adoração, porque Jesus Cristo é Deus. Atualmente, temos muitos frequentadores de igreja que não acreditam em Cristo como Filho de Deus, nem acreditam em sua segunda vinda. No entanto, eles vão à igreja. 1 João capítulo 4, versículo 3. Deixa claro que tal crença só pode ser gerada pelo espírito do anticristo. Não importa o quanto alguém participe de projetos e atividades da igreja, desde que não reconheça que Cristo é Deus, o espírito do anticristo está agindo nele. Se você perceber que está rebaixando Jesus Cristo ao nível de um homem, fique atento. O espírito do anticristo pode estar atraindo você. O segundo sinal é desacreditar a Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Surgiram também falsos profetas entre o povo. Como haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Desacreditar a palavra de Deus significa ir contra a doutrina de Deus. Os mestres de doutrinas estranhas são agentes do espírito do anticristo que vão contra a palavra de Deus. Quando esses mestres aparecem secretamente, trazendo suas doutrinas, condenando a verdade da palavra de Deus, você já sabe. Cuidado. Por isso, é preciso conhecer a palavra de Deus por si mesmo. Todos nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, à nossa disposição. Tudo o que precisamos para guardar e lutar por nossa fé está dentro dela. Não deixe que ninguém o engane. Fique atento às doutrinas falsas que tentam desacreditar a Bíblia. O terceiro sinal é que sua igreja abraça e apoia o pecado. Abraçar e apoiar o pecado é outro sinal de que o espírito do anticristo está ganhando terreno em sua igreja e em sua vida. Recentemente, muitas igrejas abriram seus braços para receber todo tipo de doutrinas e padrões estranhos para se adequar ao mundo. Lembre-se do que a palavra de Deus diz sobre a amizade com o mundo.
A amizade com o mundo sempre significará hostilidade com Deus, porque os caminhos do pecado não são os caminhos de Deus. Certifique-se de se inscrever no canal e ative as notificações. Não perca a continuação no próximo vídeo. Já começou, mas as pessoas não veem. Parte 6.